novamente. Primeiro só, desculpa, eu acho que muito provavelmente vai ter algo errado aqui no meu vídeo que eu vou ver depois e não vou conseguir consertar, porque eu sou totalmente analfabeto nesse sentido de edição de vídeo e tal. Então, desculpa pelo erro aí. Espero que dê certo de qualquer forma. Meu nome é Rômulo, eu sou mestrando. Acho que quando esse vídeo estiver sendo transmitido na conferência, eu vou ser mestre em comunicação lá na ECO, UFRJ. E minha apresentação se chama Entrar na Imagem, Corpo, Câmera e Mundo do Cinema. A minha imagem, a minha apresentação, na verdade, é só essa imagem mesmo, porque eu nem planejava fazer uma apresentação nem nada, de PowerPoint, no caso, né? E, enfim, é sobre tentar fazer uma equiparação, primeiro tentar fazer uma equiparação entre o pré e o pós-cinema, né? Notar em que medida essas duas categorias se aproximam e se embrenham aí na história na historiografia do cinema, e depois tentar pensar esse pós-cinema de uma forma que englobe tanto as tecnologias da videoarte, né, do cinema de museu e dessa arte de vanguarda, quanto as novas mídias e as tecnologias, os gadgets, né, os dispositivos que a gente usa no dia a dia, tentar entender como é que eles são parecidos também nesse sentido da produção dessas novas imagens. E a minha apresentação hoje, na verdade, é especificamente sobre tentar traçar uma topografia dos regimes de visualidade e das diferentes câmeras, digamos assim, desses tipos de câmera, desses tipos de visão, a partir da obra do Deleuze, né? Tentar entender como em todas essas tecnologias do pós-cinema, parece que o corpo assume a função do mediador último, né? E o mundo em si assume a função de um filme processual e sem autor, que eu acho muito interessante. Quer dizer, esses dispositivos, tanto as instalações de museu e tal, quanto de um lado, né, e quanto os celulares de outro, parecem tornar a realidade emoldurável e criar esse espectador que entra na imagem. Então, o primeiro ponto seria, primeiro, esclarecer esse conceito de cinema, que é um cinema sem filme, né, que é um conceito retrabalhado de autores do que se chama de pós-cinema, como o Paul Virilio, o Philippe Michaud, Philippe Dubois, Raymond Delors, e aqui no Brasil seria o Arlindo Machado e o André Parente, né? E essa galera que pensa o cinema mais como um artesanato da virtualidade, ou uma produção de deslocamento e luminosidade, e não só aquela forma que seria a tela e as cadeiras acolchoadas numa sala escura e tal. Então, tentar pensar como é que se produz cinema fora desse lugar do cinema, né? O povo até dá o exemplo de que haveria cinema numa criança que bebe seu achocolatado. Ela tem uns momentos do que ele chama de picnolepsia, que seria esse estado de devaneio, de sonho, que seria meio cinematográfico. E ele dá o exemplo também de um namorado que brinca com os cabelos da namorada, né? E tem essa espécie de luminosidade que cria esse efeito cinematográfico. Então, filmes aconteceriam na própria realidade. E o que criaria esse cinema, quer dizer, o que diferenciaria o cinema do não cinema seria, na verdade, a maneira como o corpo nesse sentido bergsoniano, né, dessa imagem centralizadora, coloca em jogo as suas próprias funções, como as funções de uma máquina fotográfica, né? Então, o corpo filtra a realidade, decupa a realidade, faz uma montagem, né, consciente ou inconsciente, e o corpo registra isso na memória, arquiva e recupera as memórias e tudo mais, e o corpo, então, está sempre trabalhando como essa máquina fotográfica. E ele é uma espécie de caixa preta que define os limites do real a partir da própria percepção, né? E que é algo que o Willem Flusser, por exemplo, estudou bem, né? Essa relação, como o corpo começa a captar a partir da fotografia, como o corpo começa a captar as coisas como se fosse uma máquina fotográfica, né? Então, a minha ideia foi fazer uma divisão dos regimes de câmera em 3 pontos, mais ou menos, 3 fases, né? A partir do próprio Deleuze, dos 2 livros dele sobre cinema e do livro dele sobre bergsonismo,
e também um pouquinho do Diferença e Repetição, né? Que são as três obras, 4 obras, na verdade, né? Que tratam mais dessa questão da duração, do tempo, e que são mais influenciadas pelo Bergson. Então, as três para mim seriam a câmera humana ou subjetiva, a câmera sobre-humana ou objetiva e a câmera inumana ou a subjetiva transcendental, que chama de a subjetiva transcendental. A primeira seria a que aparece no primeiro cinema mesmo, naquele pré-cinema do Vertov, por exemplo, que é a da perspectivação monocular, né, que o Lev Manovich chama de perspectivação monocular, que propõe a imagem de cinema como um prolongamento do olhar do cineasta, né? Então, você vai andando com uma câmera, filmando as coisas como se o cinema fosse um prolongamento dessa nossa visão, em sentido mais vulgar, né? A segunda câmera seria aquela da imagem em movimento clássica, né? Da montagem do Griffith, do Eisenstein, do Fritz Lang, né? E que corresponderia como se fosse a visão, o aparecimento de um corpo para Deus, né? Essa câmera, ela consegue ver mais do que a gente consegue ver, ela consegue atravessar os lugares e enxergar de perspectivas que parecem impossíveis e tal, e que parece ser o que o Leibniz chama de iconografia, né? Que é o modo de ver dos pássaros, né? A câmera parece que flutua de uma forma aparentemente impossível, né? Então, essa câmera vê as coisas como se ela fosse Deus, e por isso ela parece que dá objetividade para as coisas, ou uma pretensa objetividade, ela parece querer se fazer de realidade. E a terceira câmera seria que aparece em certos momentos da imagem-tempo, né, como nas cenas do em Discurso Livre e Indireto do Pasolini, ou nas algumas cenas do Rob Grillet, em que há essas descrições repetitivas, né? Mas principalmente aparece no cinema expandido e na videoarte dos anos 80 em diante, dos 80 e 90 principalmente. E aqui nessa câmera não existe mais um centro de filmagem, né? Mas existe uma proliferação de centros. Não existe um referente, um mapa possível de se ler, mas é tudo uma espécie de vertigem, tudo uma fractalização da imagem. Diferente da imagem subjetiva, né? Essa imagem não é produzida pelo olho fisiológico, mas pelo que o Deleuze chama de olho do espírito, que é um sistema de deriva cerebral que poderia ser resumido melhor como um obstáculo à propagação infinita das imagens, né? Mais ou menos como o Bergson define o corpo mesmo. Então, tem uma propagação infinita de luz, um barulho, e o corpo é esse ecrã, né? O olho do espírito é esse ecrã que é um obstáculo a essa propagação e por isso cria uma imagem, algo se registra ali. Existe um corte, né, nesse fluxo de imagens que produz um registro. Então, para mim é interessante pensar como a gente vive hoje em dia nessa grande imagem, né? Isso é algo que, por exemplo, o Bolter e Grussin, naquele clássico deles chamado Remediation, né? Eles dizem que o homem contemporâneo vive na imagem, né? Como se ele habita a imagem, tanto quanto os antepassados dele habitavam uma natureza e os antepassados desses habitavam uma ordem teocêntrica, né? Então a gente não habita mais o mundo de Deus nem a natureza, a gente habita uma imagem. E para mim é interessante pensar quanto essa habitação é produzida também, mais do que pelas viradas da arte contemporânea, também pelas tecnologias telemáticas, né? As tecnologias de celular, computador e tal, que de fato realizam na prática essa virada para uma imagem onipresente, né? Então parece que a gente hoje vive num espaço virtual, esse espaço virtual intersubjetivo e codependente, e para o qual os aparelhos funcionam como janelas, né? Mais ou menos do modo como o próprio Willem Flusser previu no universo das imagens técnicas, né? Parece que a gente está habitando esse mundo virtual e a gente encontra passagens para ele através dessas pequenas janelas, pequenas celinhas monásticas que cada um tem, assim, né? Então, o Deleuze mesmo, ele chega a articular prever que um dia o mundo começaria a fazer cinema e não pararia de fazer cinema, e é interessante pensar como a videoarte, a arte contemporânea, a arte de museu e tal, instalação, começam a fazer essa virada e as tecnologias do ciberespaço, as tecnologias dos dispositivos contemporâneos meio que realizam essa virada de uma forma muito interessante.
Então, parece que o GIF de celular e uma viagem de Boeing 747 e, sei lá, você estar no ônibus e sofrer um solavanco, tudo isso pode ser um ejetor de cinema, de uma experiência de cinema, na medida em que provoca um descentramento, né, e faz o corpo parece que entrar na própria imagem. Então, você tem essa imagem, essa impressão de estar na imagem, né, de estar envolto por uma imagem, de estar vivendo um efeito cinematográfico. Acho que isso acontece muito, por exemplo, quando você está ouvindo música, né? Você ouve música em movimento, você sente como se estivesse dentro de um videoclipe e tal. Esse é um dos exemplos, né, do que pode provocar essa sensação de estar na imagem. Então, é um pouco diferente do cinema clássico, ou da pintura, ou do teatro, em que você não tem uma área fora da imagem, você está vendo de fora, né? Você não está vendo um algo que está enquadrado, você está dentro desse algo e agindo sobre esse algo, né? Interagindo com ele e, e nesse filme que é constante, infinito, sem origem, e é só um caos de imagens infinitas, mas ao mesmo tempo parece que tem um rosto que nos observa do vazio, né? Então, é isso. Obrigado.